Então, gente, vamos lá, né? Então, espero que vocês tenham assistido, né, a revisão, né? Então, tudo relativo a equilíbrio, né, tá ali, né? Sem falar do material que vocês têm detalhado, tá? Agora, realmente, a gente tem que ser capaz de resolver problemas de equilíbrio. Algo muito importante que a galera confunde. Equilíbrio não é só reação reversível, não. Todas as reações atingem o equilíbrio. Algumas dão a sorte, digamos assim, né, de chegar no equilíbrio com o reagente zerado, né? E aí essas são chamadas de reversíveis. Mas algumas chegam no equilíbrio, né, e o reagente não diminui mais e nem o produto aumenta mais, né? Como se a reação tivesse parado, né? Mas a visão, né, o entendimento não é esse, né? Experimentos mostram que a reação não parou, mas sim ela agora acontece nos dois sentidos com a mesma velocidade. E aí o resultado líquido é que a gente não vê variação nenhuma. Essas são classificadas como reversíveis. Como essas têm essa situação, né, de não chegarem até o final, digamos assim, o tratamento delas é diferente. Né? Elas são caracterizadas por uma constante de equilíbrio, né, que é a função da temperatura, né, essa constante relaciona, né, a quantidade de produtos, a quantidade de reagentes, enfim, né, isso tudo a gente já sabe, e agora é necessário conseguir resolver problemas. Né? Então, vamos ver esse primeiro aqui. Qual que está isso? Está preto. Deixa eu botar para azul. Em um frasco de 10 litros, previamente... Cadê minha caneta? Em um frasco de 10 litros, previamente esvaziado, admitem-se 80 gramas de pentacloreto de fósforo. Né? Então, temos o volume do recipiente e temos a composição inicial. 80 gramas inicialmente nesses 10 litros. Este sistema, quando aquecido a 300 graus Celsius, resultará em uma mistura gasosa mediante a seguinte dissociação. Então, é um processo, né, de dissociação ocorrendo em volume constante de 10 litros e temperatura constante de 300 graus Celsius. Sabendo que o equilíbrio é alcançado quando a pressão do recipiente atinge 2,95 atm e admitindo que o recipiente tenha paredes rígidas, determine a constante de equilíbrio Kp da reação. Então, como sempre, eu martelo com vocês, vamos representar a situação. Tem aqui o meu recipiente de 10 litros, né? Dotado, obviamente, de um medidor de pressão, né? Tanto é que o problema fala que né, a pressão atinge 2,95. Né? Então, foi possível ficar monitorando a pressão desse recipiente até que foi possível verificar que o valor parou em 2,95 e isso nos diz, então, que a reação atingiu o equilíbrio, tá? Então, inicialmente eu tenho os 80 gramas, vamos colocar aqui, os 80 gramas de PCl5, né? A temperatura de 300, né? O sistema foi fechado numa temperatura, né? A temperatura foi fixada em 300 graus Celsius. Então, nós temos 80 gramas ocupando 10 litros numa pressão de 300 graus Celsius, ou numa temperatura de 300 graus Celsius, e inicialmente eu tenho um valor de pressão, né? Correspondente a esse PCl5. Porém, conforme o tempo passa, esse PCl5 vai dissociando conforme essa reação. Logo, né, vai acontecendo uma variação dos números de mols lá dentro e a pressão vai mudando. Porém, o enunciado diz que essa pressão muda até atingir 2,95. Então, podemos agora representar assim, né, os mesmos 10 litros. É bravo, cara. Espera aí. Voltando. Então, os mesmos 10 litros, o volume do recipiente não muda, a temperatura está controlada em 300 graus Celsius, e agora não tenho 80 gramas de PCl5, né? Eu tenho PCl5, parte convertido, né, em PCl3, e cloro, né? E essa pressão evoluiu até 2,95 atm.
É possível determinar esse valor inicial, né, admitindo que o PCl5 tem comportamento ideal, né, eu tenho essa massa que pode ser convertida em número de mols, então eu tenho o número de mols, volume e temperatura, eu posso calcular a pressão inicial. Porém, acredito que não seja necessário aqui nesse problema, não. Né? E aí essa pressão inicial foi evoluindo até 2,95, parou em 2,95, então, né, foi possível concluir que o equilíbrio se estabeleceu com pressão de 2,95, tá? Essas são as informações que temos. Como organizar isso tudo para realizar, né, um cálculo de equilíbrio? Nesse caso, a pergunta é a constante de equilíbrio, né? Foi pedido para a gente, né, que a gente determine a constante de equilíbrio da reação, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Né? Então, problemas de equilíbrio, como vocês sabem, desde o ensino médio, a gente resolve usando aquela tabelinha de equilíbrio, né? Então, é válido para a gente contabilizar o que iniciou, né, na reação, né, conforme o que evoluiu, o que chegou no equilíbrio. Então, vamos lá, né? Vamos escrever, né, a reação reversível que estamos tratando, né, é a dissociação do PCl5 em PCl3 e cloro. É dito que esse processo está ocorrendo a 300 graus Celsius, num volume constante de 10 litros, e que a pressão de equilíbrio é 2,95 atm. Essas são as informações que eu tenho. Deixa eu construir a tabelinha agora. Essa tabelinha de equilíbrio, ela tem um formato padrão, né? Ela tem, geralmente, no mínimo 3 linhas, né? Onde na primeira linha a gente contabiliza a situação inicial, na segunda, a situação do equilíbrio, e na terceira a gente faz, né, uma conversão, né, da segunda para a terceira em fração molar, ou concentração, ou pressão, em função do problema que a gente tem, né? Então, deixa eu voltar para o azul agora. Né? Então, nós temos os números de mols no tempo t igual a 0. O que acontece? Conforme o tempo vai passando, os números de mols vão mudando. Eu teria aqui, né, infinitas linhas, né? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, até o tempo no qual foi verificado que a pressão parou em 2,95. Mas não é importante para a gente esse caminho até o equilíbrio. É importante para a gente, né, do equilíbrio para frente. Então, a nossa segunda linha vai ser os números de mols no equilíbrio. E como a questão pede para a gente a constante de equilíbrio em termos de pressões parciais, nós vamos representar essa segunda linha de números de mols em termos de pressão parcial, tá? Aqui a gente vai obter, né, os números de mols no equilíbrio. Mas, para determinação de Kp, precisamos das pressões parciais no equilíbrio. Então, a minha segunda linha, minha terceira linha, vai ser simplesmente uma adaptação da segunda, na qual eu vou representar as pressões parciais dos componentes participantes da reação no equilíbrio. Né? O que eu tenho no início? Apenas o PCl5, né? São os 80 gramas, né? Passando para mol, né? Vai ser 80, caramba, dividido com a massa molar do PCl5. Vamos olhar aqui na internet, rapidinho. Massa molar do PCl5. R$ 208,24. Clarinho. Então, 208. Vou botar 208 apenas. Isso daqui vai dar um número, 80 por 208. Vamos fazer a continha. 80 dividido por 208. 0,38. Então, eu tenho inicialmente 0,38 mol de PCl5 nos 10 litros, né? A 300 graus Celsius. Não tenho nada de PCl3 e nada de cloro, porque, né, no tempo inicial a reação ainda não aconteceu.
O tempo vai passando, o PCl5 vai dissociando, formando PCl3 e cloro. No equilíbrio, né, o que eu tenho no equilíbrio? O que tinha menos o que avançou no equilíbrio. Lembra? Psi, grau de avanço no equilíbrio. E o que vai ter de PCl3 no equilíbrio? O que tinha mais o que avançou no equilíbrio. E de cloro? O que tinha mais o que avançou no equilíbrio. Essa segunda linha, conforme está escrito aqui, representa os números de mols em equilíbrio, né? Da segunda para a terceira, o que eu vou fazer é transformar os números de mols em pressão. Como é que eu faço isso? Né? Então, eu vou mudar a cor aqui. Né? Deixa eu passar para cá, depois eu volto. Né? Pressão parcial de um componente é igual ao número de mols dele, RT sobre volume da mistura. Né? Então, se eu tenho o número de mols do componente I em equilíbrio, conforme eu tenho na segunda linha, basta multiplicar por RT e dividir por V, que eu terei a pressão parcial. Tá? Então, eu vou pegar os números de mols na segunda linha, multiplicar por RT e dividir por V para obter as pressões na terceira linha. Tá? Então, aqui, ó, eu vou ter 0,38 menos... Cadê? O grau de avanço no equilíbrio, RT sobre V. Ao pegar o número de mols, multiplicar por RT e dividir por V, eu estou transformando ele em pressão. Veja que é isso que eu estou fazendo da segunda para a terceira linha. Da mesma forma aqui, ó. Grau de avanço no equilíbrio, RT sobre V. E o outro componente, grau de avanço no equilíbrio, RT sobre V. Vejam que R é conhecido, é a constante dos gases ideais, a temperatura é dada e o volume também. A única coisa que eu não conheço nessa tabela é o tal do grau de avanço no equilíbrio. Só que olha que interessante, né? Vamos de marca-texto. É dito que a pressão de equilíbrio é 2,95. O que é a pressão de equilíbrio? Não seria a soma das pressões parciais? Quem concorda comigo, fala eu. Eu. Então, eu vou pegar esse valor, somar com esse valor, obrigada, somar com esse valor e vou igualar a pressão. Com isso, eu vou obter o quê? O grau de avanço no equilíbrio, tá? Então, não tem uma receita de bolo, não tem um protocolo, vai depender do problema. Pelos dados que eu tenho, deu para sair dessa forma, tá? Então, eu comecei dando, na primeira linha, a composição de partida. Na segunda linha, a gente sempre dá, né, o número de mols no equilíbrio. E a terceira linha vai depender. No caso, como é um problema em fase gasosa e pede KP, eu já estou me preparando para calcular as pressões parciais. Por isso, a segunda para a terceira linha foi simplesmente uma conversão de número de mols para pressão, que eu fiz multiplicando por RT e dividindo por V. Só que, né, para ter as pressões, eu tenho que ter esse grau de avanço. Né? Porém, o enunciado me diz que a pressão de equilíbrio é 2,95. Logo, somando esse valor com esse valor com esse valor, eu tenho que achar 2,95. Com isso, eu vou achar o grau de avanço. Com o grau de avanço na mão, eu volto na tabela, determino as pressões e finalizo com KP, tá? Então, vamos ver se eu consigo reproduzir isso no próximo slide. Então, a pressão de equilíbrio é igual à pressão do PCl5 em equilíbrio mais a pressão do PCl3 em equilíbrio mais a pressão do cloro em equilíbrio. Né? A pressão de equilíbrio é 2,95. A pressão do PCl5 em equilíbrio é 0,38 menos, vou botar X que me facilita, RT sobre V. Mais, a pressão do PCl3 é grau de avanço RT sobre V, né? Vou botar X que me facilita. Da mesma forma, para o cloro, grau de avanço RT sobre V. Opções do ponteiro, cor da tinta, vamos de vermelho. Né? Isso daqui está em ATM, né, galera? Então, cada parcela vai ter que estar em ATM. Logo, eu vou ter que usar qual R?
Que R que eu tenho que usar? 0,88. 0,82, exatamente. Né? Então, esse RT sobre V, né, é 0,082, temperatura 300 mais 273, né? 573, e o volume em litros 10. Né? Vamos ver quanto é que dá isso aqui. Então, é 0,082 vezes 573 igual, dividido por 10, igual 4,7, né? Eu tenho 2 significativos na constante, 3 significativos na temperatura e 2 no volume. Então, a minha resposta tem que sair com 2. Logo, aqui no meu arredondamento, 4,7. Voltemos para lá. 4,7, né? Então, vamos voltar na equação. 2,95 é igual a 0,38 menos x, onde esse x é o grau de avanço no equilíbrio, vezes 4,7, mais, meu Deus, x vezes 4,7 mais x vezes 4,7. Então, tá óbvio aqui agora que não vai ter dificuldade nenhuma para achar esse x, né? Esse x é o grau de avanço no equilíbrio que vocês vão fazer, tá? E aí, com o grau de avanço no equilíbrio, qual é o objetivo da questão? O cálculo de Kp. Com o grau de avanço no equilíbrio, eu consigo determinar as pressões parciais de equilíbrio. Né? Então, a pressão do PCl5 em equilíbrio é 0,38 menos grau de avanço no equilíbrio, que multiplica o 4,7, né? Que a gente já fez. Né? Então, uma vez que eu tenho esse valor na mão, sem dificuldade, eu terei a pressão parcial do PCl5. Da mesma forma, a pressão parcial do PCl3 e a pressão parcial do cloro. Então, eu consigo, com os dados do problema, obter as pressões parciais de equilíbrio. Isso me permite o cálculo da constante de equilíbrio em termos de pressões parciais, Kp, que foi justamente o pedido da questão. Nesse caso, Kp é igual a pressão parcial do PCl3 dividido por P0 no equilíbrio elevada a 1 vezes, essa é a definição da constante de equilíbrio, é sempre produto sobre reagente. A gente vai expressar pressão, concentração, fração, fugacidade em função do tipo de constante que a gente quer representar. No caso da Kp, a gente representa com as pressões parciais. Não tem unidade na constante de equilíbrio. Se vocês acompanharem o PDF, lembrarem da aula passada, virem a revisão que eu acabei de postar, vocês vão ver. Constante de equilíbrio não tem unidade. Cada valor que entra na constante é dividido por um valor de referência. Nesse caso, por P0, que é 1 atm. Então, as pressões têm que estar em atm, tá? Quem é o segundo produto? O cloro. Pressão parcial do cloro sobre P0 no equilíbrio elevada a 1 sobre pressão parcial do PCl5 sobre P0 elevada a 1. Né? Então, se eu calculei as pressões parciais, se P0 é 1, né, não tenho dificuldade para achar a constante de equilíbrio em termos de pressões parciais. Essa constante vale em qual situação? Para essa reação a 300 graus Celsius, tá? A constante de equilíbrio, ela está relacionada à temperatura, tá? Segundo exemplo, a 10 graus Celsius, a constante de equilíbrio em termos de concentrações molares, a famosa Kc, ó, constante de equilíbrio em termos de concentrações molares, a famosa Kc. A Kc para a reação de dissociação do tetróxido de dinitrogênio em clorofórmio
é 10 a menos 5. Olha só o destaque, né, de que a constante de equilíbrio está sempre relacionada à temperatura, né, e à pressão. Né? No caso de reações em fase líquida, a pressão pouco importa, então, geralmente, a referência é sempre com a pressão. Né? Naquele exemplo anterior, né, era em que pressão? 2,95. Né? Uma reação em fase gasosa, né, na qual o equilíbrio se deu em 2,95 e a temperatura era 300. Então, a constante é a 300 na pressão de 2,95, tá? Para a fase líquida, a pressão geralmente não importa e a gente nunca, né, menciona a pressão quando trata de equilíbrios em fase líquida como esse, ó. É a dissociação em clorofórmio, né? Então, um processo, né, em fase líquida. Calcule as concentrações do tetróxido e do NO2 em uma solução preparada com 0,015 mol de N2O4 e 100 ml de clorofórmio. Letra B, determine o grau de dissociação. Letra C, determine a constante de equilíbrio em termos de frações molares. Então, esse problema aqui já dá para a gente a constante e a composição inicial e pede a composição de equilíbrio, né, que é justamente, né, as concentrações de NO2, de N2O4 e NO2, tá? Então, o problema anterior era como se fosse a determinação experimental da constante de equilíbrio, né? Foi feito um experimento colocando um gás, né, num volume, a pressão foi medida, chegou-se à pressão final, nas pressões parciais, e aí calculou-se a pressão, a constante de equilíbrio, tá? Então, o primeiro exemplo foi a determinação experimental da constante de equilíbrio, né? Esse segundo exemplo já é um exemplo de cálculo de equilíbrio. Tendo a composição inicial e a constante na mão, né? Qual vai ser o final dessa reação? Aonde que eu vou chegar? O equilíbrio vai fornecer o quê? Essa questão pede isso na letra A, né? Na letra B, ela pede o grau de dissociação, né? Que tem relação, obviamente, com a composição de equilíbrio. E na letra C, pede para expressar a constante em outra unidade, né? De outra forma, né? Esse 10 a menos 5 é em termos de concentração molar. Na letra C, pede para expressar em termos de fração molar, tá? Então, vamos fazer a representação mais uma vez do sistema, né? Eu tenho aqui 100 ml de clorofórmio. E aí, né, é soprado gás, né, N2O4, né, uma quantidade de 0,015 mol de N2O4. E o N2O4 no clorofórmio, ele se dissocia em NO2, né? Então, aqui dentro, o que vai acontecer, né? Vai acontecer do N2O4 se transformar em 2 de NO2. Mas como o problema menciona aí uma constante de equilíbrio, quer dizer, né, que essa reação não é irreversível, não. Essa reação é reversível, né? Ela chega no equilíbrio com uma quantidade de N2O4 que eu não posso desprezar, né? Essa situação é interpretada como uma situação reversível, tá? É dito, né, que o sistema todo está em 10 graus Celsius, e é dito também que a constante de equilíbrio Kc é igual a 10 a menos 5, tá? E aí, né, vamos agora fazer, né, a tabelinha de equilíbrio. Começa escrevendo a reação, né, coloca as condições, faz a tabelinha de equilíbrio, aplica a constante e determina a composição do equilíbrio. Vamos lá. Então, eu tenho N2O4 em equilíbrio com 2 de NO2, né? Não é meio gasoso, nem é meio aquoso, é meio de clorofórmio, né? Eu nem sei como é que eu represento isso aqui. Nem água a gente representa como AQ, né? Mas não importa muito aqui. Né? É dito que a temperatura é 10 graus Celsius, né? O que mais é dito? Vamos voltar. Só a Kc é dada, Kc igual a 10. Eita, meu Deus. A menos 5, o que mais é dado? Né, a condição inicial. Né? Então, vamos lá construir a tabela. Ixi. Então, vamos lá.
No mínimo 3 linhas sempre. No caso aqui, nós temos uma base de cálculo de 100 ml, né? 100 ml recebeu 0,015 mol. Né? Vamos representar isso aqui, ó. Então, nós temos 100 ml de solução. Quais são os números de mols no tempo t igual a 0, né? É dito que é 0,015, peraí, deixa eu voltar, 0,015. 0,015 do tetróxido, e no início ainda não aconteceu nada, não teve dissociação. O tempo passa, né? A reação vai avançando até que ela chega no grau de avanço máximo dela, né? Ela chega no equilíbrio. Então, eu teria vários tempos aqui após esse t igual a 0, mas nos importa a situação de equilíbrio. Então, os números de mols no equilíbrio, né? Quais são? Né? O que vai restar, o que vai permanecer em equilíbrio para o N2O4? O que tinha menos o que avançou até o equilíbrio. E para o NO2, o que tinha mais o que avançou até o equilíbrio. Olha que interessante, né? Veja a proporção sendo respeitada aqui, né? Se um reage, 2 são formados. Então, se grau de avanço avança, né, no consumo do reagente, 2 vezes grau de avanço avança na formação dos produtos, tá? Essa linha se refere aos números de mols no equilíbrio, só que eu tenho Kc. Então, preciso adaptar essa segunda linha para a minha constante de equilíbrio. Né? Como é que eu faço isso? Né? Eu preciso agora transformar esses números de mols em concentração molar. Como é que eu faço isso? Como é que eu passo o número de mols para a concentração molar? Quem me diz? Hein? Eu pegaria o NO2, que é o produto, né? E sobre o reagente, que seria o tetróxido. Né? Não, não, não. Concentração molar é número de mols sobre o quê? Ah, concentração molar. Molaridade é N sobre... Fala para mim, o que é concentração molar? N sobre V, né, gente? N sobre V em litros, não é? Não é isso? A molaridade ou a concentração molar? Né? Então, eu vou dividir os números de mols em equilíbrio pelo volume, em litros. Qual é a minha base de cálculo? 100 ml, que é 0,100 litros. Olha aqui, né? Adaptei a minha segunda linha de números de mols para concentração molar, né? Basta dividir o número de mols pelo volume em litros. E aqui, para o NO2, né? Número de mols, 2 vezes grau de avanço no equilíbrio, sobre o volume em litros. Vejam que, se eu tenho a minha composição inicial, vamos lá, meu querido, vem para cá. Se eu tenho a minha composição inicial e se eu tenho a constante de equilíbrio, eu consigo, numa boa, determinar a composição de equilíbrio. Porque, olha só, agora eu vou trabalhar com as concentrações de equilíbrio dentro da Kc. E isso vai me fornecer o quê? O grau de avanço no equilíbrio. O que foi pedido na letra A? Né, as concentrações de equilíbrio, que dependem do grau de avanço no equilíbrio. Então, toda vez que eu tenho a composição inicial e a constante de equilíbrio, eu consigo calcular o equilíbrio. O que é calcular o equilíbrio? É determinar a composição do sistema no equilíbrio, tá? Então, agora eu vou trabalhar com essas concentrações molares dentro da Kc para achar o grau de avanço. A Kc é igual concentração
do NO2 em equilíbrio elevada a 2, né? É 1 para 2 a estequiometria, sobre a concentração do N2O4 no equilíbrio elevada a 1. O valor de Kc foi dado e as concentrações eu obtive em função do grau de avanço. Então, vamos substituir. 10 a menos 5 é igual. Quem é a concentração de NO2 no equilíbrio? Vamos olhar aqui, ó. É 2 vezes o grau de avanço sobre 0,100. Vou usar x que me facilita, tá? 2x sobre 0,100. Então, aqui eu tenho 2x sobre 0,100 elevado a 2. Quem é a concentração de equilíbrio para o tetróxido? 0,015, ó. 0,015 menos x sobre 0,100. 0,015 menos x sobre 0,100. 0,015 menos x sobre 0,100. Vejam que aqui agora o que tem que ser feito, né? A equação de segundo grau gerada vai ter que ser resolvida e nós vamos achar o x. Quem é esse x? É o grau de avanço no equilíbrio, o grau de avanço máximo, né? Com o grau de avanço máximo, eu volto na terceira linha e determino as concentrações de equilíbrio, né? O problema pedir, ó, calcule as concentrações de N2O4 e NO2 em uma solução preparada com 0,015 mol de tetróxido e 100 ml do cloroformo, tá? Então, fazendo, né, essa determinação aqui, né, obtendo o grau de avanço no equilíbrio, eu estou apta a voltar na terceira linha, determinar as concentrações de equilíbrio e resolver a letra A, beleza? Então, letra A, com o grau de avanço no equilíbrio, volto na terceira linha. E aí determino a concentração do N2O4 em equilíbrio e determino a concentração do NO2 em equilíbrio. Mato a letra A, tá? Na letra B, qual é a pergunta? Determine o grau de dissociação. Então, vamos lembrar disso, né? O que é o grau de dissociação, né? O grau de dissociação, né? Eu posso escrever como o número de mols que dissociou em relação ao número de mols inicial, né? Número de mols que dissociou em relação ao número cadê? Ao número de mols inicial. Né? Se eu olho para a minha tabelinha, onde é que está esse número de mols que dissociou? Justamente aqui, ó. Menos, tá vendo? Né? No equilíbrio, no final de tudo, né, eu tenho um desconto em relação ao inicial. Isso que desconta, isso que reage, isso que avança, é o número de mols que dissociou. Então, o meu numerador lá no alfa é grau de avanço no equilíbrio. É o x, foi a primeira coisa que eu calculei, tá? Sobre 0,015. Então, isso é o grau de avanço no equilíbrio sobre 0,015. Só que eu representei o grau de avanço com x para me facilitar. Quando vocês forem resolver isso, né, aqui, como é uma equação de segundo grau, dependendo da equação, vocês podem achar apenas um valor ou dois valores, né? E aí vai ser necessário julgar qual o valor correto, qual o valor que é a resposta do problema. Pensem comigo, se vocês acharem um grau de avanço maior que 0,015, faz sentido? Né? Vamos supor que vocês achem 0,007 e 0,2.
Caramba, 2 respostas positivas. Qual é a resposta, professora? Pergunto a vocês. 0,2 faz sentido aqui? Fala para mim. Não, porque tem Não, limite, né? Número de mols. porque daria um número de mols negativo, né? Então, uma coisa é a resposta matemática, é o número, coisa que a gente vem falando desde o início, né? Número por número não é importante para a gente. Nossos números têm um significado, né? Então, por mais que eu resolva a equação e encontre 2 valores, né, apenas um vai fazer sentido. Né? Qualquer valor que eu encontre maior que 0,015 não vai fazer sentido, porque faria o número de mols negativo, né? O que não existe. Então, é o outro valor, obviamente. E se os dois derem negativo? Está errado, tem que refazer a conta, tá? Na letra C, pede para expressar a constante de equilíbrio em termos de fração molar, né? Então, seria a Kx, né? O que é Kx? É a fração do NO2, que é o produto, né? Em equilíbrio, fração molar, elevada a 2, sobre a fração molar do produto, que é o N2O4, em equilíbrio, elevada a 1. Como é que a gente acha essa fração molar, gente? O que é fração molar? É número de mols do componente sobre número de mols total. Concorda comigo? Essa fração molar é o número de mols do NO2 em equilíbrio dividido pelo número de mols total em equilíbrio. Concorda comigo? Quem concorda comigo? Concordo. Peraí, professor, eu vou colocar o número de mols em equilíbrio, depois o total. A fração molar é isso, né? A fração molar é NI sobre NT. Lembra? Sim. Né? Sim. No caso da nossa mistura, que é a mistura de equilíbrio, eu estou botando o EC aqui para a gente poder não perder de vista que é um problema de equilíbrio. Né? Eu tenho o número de mols do componente, NO2, sobre o número de mols total. Isso vai me dar a fração desse componente em equilíbrio. Da mesma forma para o N2O4, certo? Sim. E da onde eu pego isso? Né? Venho na minha tabela. Né? Quando eu resolvi aquele X e terminei o grau de avanço do equilíbrio, olha aqui, ó, eu tenho os números de mols de todo mundo. Né? Quando eu fizer aquele X, eu vou ter o número de mols do N2O4. Da mesma forma, o número de mols do NO2. Somando os dois, eu tenho o número de mols total no equilíbrio. Né? Se eu pego o do N2O4 e divido pelo total, eu tenho a fração dele. Se eu pego o do NO2 e divido pelo total, eu tenho a fração dele. Tá? Então, não tenho dificuldade para expressar ou o número de mols, ou a concentração molar, né? Ou a fração molar, ou a massa, o que quer que seja. Não tenho dificuldade para expressar a composição do equilíbrio, né, de diferentes formas, uma vez que eu já fiz o cálculo para saber o grau de avanço no equilíbrio. É isso que me importa, o grau de avanço no equilíbrio. Daí, eu saio para vários lugares, tá? Então, letra C, tá tranquilo, né? Se eu tenho o grau de avanço no equilíbrio, eu tenho os números de mols no equilíbrio, né? Tenho o total, tenho as frações, posso determinar a constante de equilíbrio em termos de fração molar. Beleza? Terceiro exemplo. Considere uma solução aquosa de ácido hipocloroso de concentração nominal igual a 2 mols por litro a 25 graus Celsius. O que é concentração nominal? Né? Entrou 2 mols em 1 litro. Mas fica esses 2 mols lá dentro? Claro que não. Né? O ácido se ioniza. No final das contas, quanto é que vai ser a concentração? Só fazendo o cálculo de equilíbrio, para poder saber quanto efetivamente se mantém como ácido hipocloroso, porque parte se ioniza, tá? Então, concentração nominal e concentração real são coisas diferentes, tá? Então, quais equilíbrios de ionização estão presentes no sistema, né? Como é que eu fiz a solução aquosa? Eu peguei a água e joguei o ácido dentro, né? Então, quais equilíbrios estão presentes ali? Né? Será que é só quando o ácido começa a reagir com a água e forma o hidrônio, libera o ânion, né? Não, né? Antes disso, eu estava vendo, né,
a reação de autoionização da água. Antes de resolver esse problema, algumas coisas importantes que talvez vocês não lembrem, né? Nosso foco em tratar o assunto equilíbrio são as reações reversíveis. Porque as irreversíveis também chegam no equilíbrio, tá? Equilíbrio todo mundo chega. Só que as irreversíveis chegam sem sobrar nada de reagente, né? Então, elas não mostram dificuldade nenhuma para a gente fazer cálculo com elas. As reversíveis que é o problema, que fica lá aquelas quantidades, né, de reagente que não diminui e de produto que não aumenta. O tratamento é outro. Então, em relação às equações, as reações reversíveis, né, a gente pode se perguntar, pô, mas quais são as reações que chegam no equilíbrio como reações reversíveis? Tem um monte, né? Classicamente, a gente estuda, né, a autoionização da água, lembra disso? A autoionização da água é um exemplo de reação reversível, né? Se toda a água se transformasse em íons, né, por meio de uma reação irreversível, a água seria altamente condutora. E ela não é, né? Ela conduz muito discretamente, indicando que existe um pouquinho de íons, né? Um pouquinho de íons que vem da onde? Dela própria. Então, ela se autoioniza, mas é muito pouquinho, né? O equilíbrio se estabelece com um pouquinho só, né, de íons e a maioria permanece como água. Então, a autoionização da água é um exemplo clássico de reação reversível, né? E lá no ensino médio, química geral, o que a gente vê? Quais são as próximas reações, né? A ionização de ácidos e bases fracos, né? Então, por exemplo, o ácido acético, por que é classificado como ácido fraco? Porque o grau de ionização é menor do que 5%. Ou seja, ele entra na água, até reage com a água, ioniza um pouquinho, mas muito pouco. Ou seja, a reação não é irreversível, a reação para, né, ela se completa, entre aspas, sobrando ali um montão de ácido que não ionizou. Logo, essa reação, né, só pode ser explicada como uma reação reversível. Ela chega no equilíbrio como uma reação reversível, uma segunda possibilidade. Né? Um outro exemplo clássico de reação reversível que a gente vê no ensino médio em química geral, né? A solubilização de compostos pouco solúveis, né? Então, assim, quando a gente coloca o HCl na água, caramba, é insolúvel. Nossa, não dissolveu nada. Impossível. Nada é 100% e nada é 0%. Então, não existe composto insolúvel, existe composto pouco solúvel. Extremamente pouco solúvel, mas um pouquinho solubiliza, né? Logo, qual é o nosso entendimento? Poxa, caiu na água, dissociou só um pouquinho e já parou. Né? Então, chegou no equilíbrio, né, com praticamente todo o sal ali, sem dissociar. Pô, será que a reação parou? Não, já se sabe que não é que ela para, ela se torna reversível, né? Então, a dissociação de compostos pouco solúveis é um outro exemplo de reação reversível, tá? Tem a hidrólise, né? Aí tem aquelas reações orgânicas, esterificação, ou seja, tem vários exemplos, né? Como é que eu vou saber isso, professora? Não tem como adivinhar, né? Eu só tenho como saber se uma reação é irreversível ou reversível avaliando a concentração em função do tempo, né? Então, lembra daquele gráfico? Se eu tenho um gráfico de concentração em função do tempo, onde os reagentes vão chegar num ponto que não muda mais, ó, não muda mais, a partir desse ponto não muda mais, mas chegou no zero, né? Essa seria, né, uma reação irreversível. Agora, você tem a situação onde os reagentes, a partir de um certo tempo, não mudam mais, ó, a partir desse tempo não muda mais, mas não chegou no zero não, tá? Sobrou, digamos assim, né? Essa quantidade que permanece em equilíbrio, né, não é porque parou de reagir, o nosso entendimento é que a reação se tornou reversível. Não tem como adivinhar isso, né? Algumas reações são reversíveis e outras são reversíveis. Dentre as reversíveis mais clássicas que a gente estuda, estão essas aí: alternização, ionização, dissociação, né, hidrólise, esterificação e por aí afora vai. Nesse exemplo aqui, né, exemplo 3,
nós temos uma situação, né, que diz respeito a uma solução aquosa de ácido hipocloroso. Se a solução aquosa tem água, se tem água, já tem alta-ionização. Ácido hipocloroso é um ácido fraco. Se é ácido fraco, é reação reversível. Então, eu tenho aqui quantos equilíbrios ocorrendo simultaneamente? Hein? Seriam dois, né? Da água e do ácido hipocloroso. Isso aí. Né? Então, antes de jogar o ácido, já tem a alta-ionização da água rolando. Quando eu coloco o ácido começa a se ionizar na água. Né? Então, eu acho que é HClO, o hipocloroso. Não é? Então, quais equilíbrios de ionização estão presentes no sistema? Letra A auto-ionização da água e a ionização do ácido hipocloroso. Qual a concentração total de íons hidrônio no sistema? Explique. Então, olha só. Qual a concentração total de íons hidrônio no sistema? Eu tenho hidrônio que vem da auto-ionização da água e tenho hidrônio que vem da ionização do ácido fraco. Né? Então, qual a concentração total? É a soma dessas duas quantidades. Eu não tenho como diferenciar. Esse hidrônio aqui veio da água, esse hidrônio aqui veio do ácido hipocloroso. Não tenho como diferenciar. Né? Mas no papel, teoricamente, matematicamente, para eu expressar isso de forma teórica, né, eu preciso entender que todo o hidrônio presente no meio vem de duas fontes, tanto da água como da ionização do ácido. Então, na letra B, o que eu vou escrever? A concentração total de íons hidrônio é igual à concentração de íons hidrônio proveniente da auto-ionização da água mais a concentração de íons hidrônio proveniente da ionização do ácido hipocloroso. Essa é a concentração de hidrônio, tá? Letra C. Qual o potencial hidrogeniônico aproximado para a solução? Né? Então, o potencial hidrogeniônico, nós sabemos que é o famoso pH. É o cologaritmo, ou seja, menos log, da concentração dos íons hidrônio. Só que os íons hidrônio, eles vêm de duas fontes. Né? O que a gente sabe? Para água pura, né, o pH determinado é 7. O que indica que a concentração é 10 a menos 7. Isso para água pura. Já é bem pouquinho. 0,0000001 mols por litro. Essa é a concentração de íons hidrônio na água pura. Se além, né, se eu adiciono nessa água uma espécie que vai gerar mais íons hidrônio, aí que o processo da água fica mais difícil ainda, né? É como se fosse, né, aquele tal efeito do íon comum. Na aula que vem a gente vai discorrer mais sobre o equilíbrio químico. Então, vamos imaginar, né? Deixa eu mudar aqui. A água está lá, vou representar assim para me facilitar. Na maior dificuldade para acontecer isso aqui. Se eu coloco um ácido, tudo bem que o ácido é fraco, mas o ácido é ácido, né? Não é água. Ele tem um pouco mais de potencial de gerar prótons no meio. Quando esse ácido entra em contato com a água, começa a haver um aumento dessa quantidade aqui. Qual é o efeito? O efeito, né, é reagir com a hidroxila e o negócio voltar a ser água. Né? Por quê? Porque se a reação está acontecendo nos dois sentidos, né, aumentando a quantidade de H+, eu favoreço o encontro com a hidroxila e a formação da reação inversa. Né? A reação é reversível, está acontecendo nos dois sentidos.
né? Então, se para a água pura já é pequena a quantidade de H+, quando eu adiciono ácido, se torna menor ainda. Né? Então, se eu pudesse, né, com um microscópio ver, esse H+ veio da água, esse H+ veio do ácido. Se eu pudesse fazer isso, eu veria que quando eu coloco o ácido, a quantidade de H+ que vem da água se torna ainda menor. Né? É como se esse H+ que vem do ácido fizesse com que a água ficasse mais... tivesse dificuldade, né, de manter o seu equilíbrio, né, a sua autoionização. Né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que essa concentração total, no caso de uma solução contendo ácido, ela é muito aproximada, né, à concentração que vem apenas do ácido. Porque a água já tem pouco, já contribui com pouco. Quando adiciona-se ácido nesse sistema, é aí que ela contribui com menos ainda. Tá? Então, essa minha expressão do pH leva em consideração todo o H3O+ do meio. Só que, como a quantidade que vem da água é bem pequena, eu posso aproximar e dizer que o pH é o cologaritmo da concentração de íons hidrônio proveniente da ionização do ácido hipocloroso. Tá? E essa quantidade aqui eu consigo calcular por meio de um cálculo de equilíbrio, levando em consideração a ionização do ácido hipocloroso. Tá? Então, na letra C foi pedido pH aproximado, justamente para verificar se o cara entendia isso, né? Essa questão, né, de que no pH, o que entra ali é toda a quantidade de íons hidrônio, que pode vir de várias fontes. Nesse caso, a fonte água é desprezível, né? Então, o pH vai ser função, né, da concentração de íons hidrônio proveniente da ionização do ácido, né? Então, isso daqui a gente vai em busca, né, por meio de um cálculo de equilíbrio, tá? Vamos fazer o equilíbrio, o cálculo de equilíbrio do ácido hipocloroso. Né? Como é que eu faço isso, professora? Se eu tiver a composição inicial e a constante de equilíbrio, eu faço tranquilo. Vamos olhar o enunciado. Nós temos a composição inicial e nós temos a constante de equilíbrio. Então, eu faço tranquilo, tá? Vamos lá. Então, HClO aquoso mais água líquida, formando os íons aquosos, H3O+, mais ClO-, né? Isso ocorrendo a 25 graus Celsius, com constante de equilíbrio Ka igual a 3,5 vezes 10 a menos 8. Vamos lá mudar a cor. Vamos aplicar lá as 3 linhas, ver se vai ser necessário mais alguma coisa. É falado alguma coisa sobre o volume? Nada, né? Considere uma solução, então se nada foi falado, a gente pode usar como base de cálculo 1 litro, né? Porque aí, ó, em 1 litro eu tenho inicialmente 2 mols do ácido, tá? Base de cálculo vai ser 1 litro. Um litro de solução. Quais os números de mols no tempo t igual a 0? Né? Então, em 1 litro, 2. E a quantidade de água, né? Tem como calcular. Mas não me interessa, porque na Ka, a água já está inclusa no Kc. Né? Então, deixa eu voltar nisso aqui, não sei se vocês vão lembrar. Né? Para essa reação ali, né, para as reações em fase líquida, né, a gente viu que o desenvolvimento da termodinâmica conduz à constante de equilíbrio Kx, né? Ou então a Ka, que é em termos de atividade. Mas nada me impede de representar a constante de equilíbrio com outras concentrações, desde que eu mantenha o formato primordial dela. Que formato primordial é esse? Produto sobre reagente, né, levando em consideração os coeficientes. Então, para essa reação ali, né, eu tenho, né, a Kc sendo expressa como, né, concentração de H+, concentração desse íon,
sobre o ácido que não ionizou e a água, né? A água, cara, ela participa ali, é ela que é protonada, né? Então, a água, ela atinge um valor, né, de equilíbrio. Ela começa, tem uma quantidade de água inicialmente não ionizada, quando o ácido entra, essa quantidade muda, né? Porque o ácido protona a água. Ou seja, a água entra, sim, na constante de equilíbrio. Mas esses valores aqui, eles não são todos os valores finais, né? Os valores de equilíbrio, né? Então, eu posso muito bem pegar esse valor que é constante e juntar nessa constante, né? Isso que foi feito na definição da constante de equilíbrio de ionização ácida, Ka, né? Então, esse valor Kc, que é constante, se a temperatura está fixada, ele foi, né, incorporado, né, a concentração de água, né? E aí restou somente essa parte. Estou sendo bem relaxada aqui, porque a caneta é difícil para escrever às vezes, tá? Então, isso daqui é que vira a Ka. Então, professora, a água não entra, a água já entrou, né? Já entrou na Kc, já está lá dentro da Ka. Mas, como é uma quantidade constante e uma quantidade, né, que aparece muito, né, em todas as reações que envolvem, né, que estão em solução aquosa, é comum pegar, né, e juntar na Kc, né? Mesmo porque quando a gente determina o pH, a gente vem com isso daqui, a gente determina isso, que tem relação com isso e com isso, né? Então, essas espécies aqui são as mais importantes para o equilíbrio, né? A água está ali, né, como solvente, né, é uma quantidade muito maior, né, do que as outras espécies. Então, essa Ka que foi dada, né, ela já está levando em consideração dentro dela a presença da água em equilíbrio, tá? Embutido no valor da constante. Mas a forma funcional dela, dessa Ka, né, leva em consideração apenas as espécies participantes, né, efetivamente, né, provenientes do ácido em si, tá? Então, a quantidade de água não vai ser importante para mim, né, na hora que eu for usar a Ka. Por isso que eu coloco aqui como um valor inicial, que eu não vou nem trabalhar com ele, né? E a quantidade de hidrônio, né, inicialmente, é aproximadamente zero, né? Porque inicialmente é 10-7, antes do ácido começar a ionizar, né? Para água pura, a 25 graus, né? Somente a 25 graus, tá? Se eu estou em outra temperatura, não tenho pH 7, não. Porque em outra temperatura, eu tenho outra concentração final de H mais hidroxila, que vai me dar um outro pH, tá? Então, esse negócio de dizer que pH 7 é pH neutro, depende da temperatura, tá? Em 25 graus Celsius, a água, que é um sistema neutro, apresenta pH 7. E aí, esse valor foi tomado como um valor de referência para pH 7, para meios neutros. Todo mundo que tem pH 7 a 25 graus, a gente chama de meio neutro. Mas o pH 7 representar um meio neutro é só na condição de 25 graus. Né? Nada me impede que numa temperatura mais alta ou mais baixa, a concentração de hidrônio não seja 10-7. Pode ser 10-8, 10-7,3, né? Então, esquece isso de que pH 7 é pH neutro sempre, só a 25 graus, tá? Então, no início, quase nada de hidrônio e nada do ânion. O tempo passa até que eu chego no equilíbrio. Então, quais são os números de mols no equilíbrio? Né? O que tinha menos o grau de avanço máximo, que é o grau de avanço no equilíbrio. O que tinha menos o grau de avanço máximo. O que tinha mais o que avançou. O que tinha mais o que avançou. Se a minha base de cálculo é 1 litro, né? Aqui eu vou dividir por 1. Então, a minha terceira linha vai ser meio que em vão. Mas vamos colocar aqui só para não perder o costume. Concentração molar no equilíbrio vai ser 2 menos x sobre 1. Né? Já estou tirando aqui o significativo para me facilitar. Tirando o grau de avanço, passando para x para me facilitar. Y menos x sobre 1. X sobre 1 e x sobre 1. Né? Essa terceira linha são as concentrações de equilíbrio que eu vou usar dentro da Ka.
né? Qual é o objetivo? O que eu estou fazendo? Eu estou buscando a concentração de íons hidrônio proveniente da ionização do ácido, né? Porque eu vou considerar somente ela para a determinação do potencial hidrogeniônico, né? O pedido da letra C da questão. Então, peraí que eu estou marca texto aí. Eu tenho essa concentração de equilíbrio, né, para o ácido não ionizado, essa concentração de equilíbrio para os íons hidrônio provenientes da ionização e essa concentração de equilíbrio para os íons hipocloroso, né? Acho que não estou conseguindo lembrar da nomenclatura, não. Se é ácido hipocloroso, é o íon hipocloroso, tá certo. Hipoclorito, né? Hipoclorito, isso aqui. Então, vamos lá, né? Usando a Ka e as concentrações de equilíbrio, eu vou achar o X, né, que é o grau de avanço no equilíbrio. Com o grau de avanço no equilíbrio, eu volto na terceira linha, determina a concentração de equilíbrio. Nesse caso, né, o que eu quero é o próprio X, que é a concentração de H3 a mais. Então, Ka é igual a concentração de íons hidrônio, concentração de hipoclorito, obviamente, no equilíbrio, elevada a 1 e a 1, que é o quociente estequiométrico a 1, sobre a concentração de ácido hipocloroso no equilíbrio, elevada a 1. Tá? Então, vou substituir esse valor, foi dado, vou substituir esses valores em função do grau de avanço, isso vai gerar uma equação e eu vou achar o grau de avanço no equilíbrio, que é o X. Né? Com o grau de avanço no equilíbrio, que é o X, que corresponde à concentração de íons H+, eu vou no pH. Tá? Então, agora é com vocês. Exemplo 4 e último, deixa eu ver a hora. Tá bom, começamos 6h40? Beleza, tá ótimo. A reação de desidrogenação do etano a eteno, ocorrendo sob temperatura constante e controlada em 1060 Kelvin, alcança o equilíbrio com uma pressão igual a 1 atm. Nestas condições, a constante de equilíbrio da reação vale 1. Determine o rendimento da reação, admitindo que 24,436 litros de etano sejam adicionados a um reator de volume variável a 1060 Kelvin. Então, olha a situação, né? O volume é variável e a pressão se estabeleceu em 1. Né? Então, eu tenho lá, num volume inicial, no qual eu coloquei uma certa massa de etano, na temperatura de 1060. Né? O processo foi ocorrendo, né? Os números de mols foram mudando, como o volume não era fixo, o volume variou, de forma que ele chegou num valor final, que deu uma pressão de equilíbrio igual a 1. Tá? Determine o rendimento da reação. Né? Só tenho isso de informação. E agora? Vamos tentar ver o que a gente consegue raciocinar. Então, opção de panteiro, caneta, vamos botar azul. Não tenho a receita de bolo, eu não tenho como dizer que vai ser sempre de uma forma. Né? O que a gente tem de protocolo para problemas de equilíbrio é essa questão de escrever a reação, construir a tabela com 3 linhas, né? Fazer, né, o cálculo do X. Mas agora, como é que isso vai se dar? Vai depender da situação. Tá? Então, vamos representar aqui. Né? Eu tenho lá um volume inicial, que eu não sei qual é. O fato é que a pressão, né, foi mantida em 1060. E aí, aqui dentro, né, foi adicionado o que foi adicionado? Etano, CH3, Quanto de etano lá? Foi 24,436 litros, medidos a 1 atm e 25 graus Celsius. Né? Então, eu tenho volume, pressão e temperatura.
dá para saber o número de mols, né? Então, eu tenho como saber, né? Entrou um número de mols de etano, né? Num volume inicial que eu não sei qual é, e a temperatura era 1060. Né? O tempo passou e agora não tenho só etano, eu tenho etano com a desidragenação, né? Eteno e hidrogênio. Então, não sei, eu vou desenhar aqui de um tamanho diferente. Né? O fato é que agora eu tenho o etano, que manteve-se em equilíbrio, e o produto da desidratação, que é o eteno e o hidrogênio. Isso aqui atingiu um volume final, que eu não sei qual é, e eu sei também que a temperatura no estado final de equilíbrio continua sendo 1060. É dito que, mas o que é dito? Alcança o equilíbrio com a pressão igual a TM. Então, essa é a pressão de equilíbrio. A pressão de equilíbrio, eu sei, é 1. Deixa eu mudar essa cor aqui. Eita. Imaginemos que eu tenha um medidor de pressão, né? Aqui eu tenho o valor da pressão inicial, assim eu coloquei o etano, né? E agora eu tenho a pressão de equilíbrio, que foi dada como sendo 1 atm. É dito, mas o que? Que a constante, nessas condições, a constante de equilíbrio da reação vale 1. Aí a gente se pergunta, que constante de equilíbrio? Porque pode ser qualquer uma, né? Quando nada é falado, né, e a reação é em fase gasosa, a gente admite logo que é Kp, né? Então, eu vou considerar que o Kp dessa reação é 1, tá? É o que eu tenho de informação. Ixi. Então, vamos lá, né? Tá similar à primeira situação, né? Onde eu tenho a composição inicial, que é o número de mols de etano, e tenho a pressão de equilíbrio, né? Então, tá similar à primeira situação. Vejam, gente, essa etapa de problematizar é fundamental, né? Você entender o problema, colocar os dados, né? Olha só o que eu fiz, eu estou tentando representar. Né, eu tenho uma quantidade inicial de etano, né, num volume que eu não sei qual é, porque diz que o volume é variável, né, obviamente isso vai conferir uma pressão inicial. Quando o tempo passa e a reação, né, de desidrogenação acontece, vai acontecendo, essa pressão vai mudando e o volume também, até que vai chegar uma hora que o volume vai parar de mudar e a pressão vai parar. Né? Foi dito que a pressão para em 1. Né? E foi dito que a constante de equilíbrio da reação Kp é 1. Então, eu vou colocar agora, né, no formato que eu sei, que é a reação em si, que é a tabelinha, e vamos ver no que dá. Tá? Então, vamos escrever CH3 gasoso, CH2 gasoso, mais hidrogênio gasoso. Né? Esse equilíbrio está sendo avaliado a 1060 Kelvin. O volume é variável e é dito que a pressão de equilíbrio é 1 atm. Além disso, foi dito que Kp vale 1. Essas são as informações que eu tenho. Então, vamos à construção da tabela de equilíbrio. Caraca, minhas vistas estão doendo, gente. Então, quais são os números de mols no início? Agora aqui que o pessoal se confunde também. Olha aqui, ó. Admitindo que 24,436 litros de etano sejam adicionados a um reator, parará. Então, esse volume aqui não é do reator, não é de nada, é do etano.
o gás, né, entrou 24,436 litros de etano no volume variável. Mas esse volume de etano foi em quais condições? 1 atm 25 graus Celsius. O volume de um gás depende da temperatura e da pressão. Não posso simplesmente falar o volume. Né? Volume em que condição? Foi dado. 1 atm 25 graus Celsius. Então, se eu tenho volume, pressão e temperatura, admitindo o comportamento ideal, eu tenho o número de mols. Então, lá vou eu escrever. Número de mols é igual a PV, meu Jesus, sobre RT, não é? Que pressão é essa? 1, foi dito. Que volume é esse? 24,436. Nossa. Que R é esse? Se o meu volume está em litros, vai ser o 0,082. E a pressão em ATM. Que temperatura é essa? Olha aqui, é 1060? É 1060, gente? Fala para mim. É 1060 que eu vou usar ali de temperatura? Aqui? Sim, 1060. Você já está em pé. Hã? Não. No way. É 25, né? Porque esse volume de etano que entrou foi medido nessas condições. Passar para Kelvin 298. Então tá aqui, ó. Sim. Logo, eu tenho a composição inicial, o número de mols de etano que entrou no negócio. No início, não tinha nada de etano e nem de hidrogênio, né? O tempo passa, a reação avança, né? E para de avançar. O grau de avanço chega num valor constante e máximo possível, chamado grau de avanço no equilíbrio, né? Então, vamos representar essa situação. Números de mols no equilíbrio, né? Então, isso aqui eu vou chamar de N0. N0 menos o grau de avanço no equilíbrio. Aqui, 0 mais o grau de avanço no equilíbrio. E aqui, 0 mais o grau de avanço no equilíbrio. Essa minha linha está representando os números de mols no equilíbrio, né? Eu tenho Kp, logo eu vou precisar das pressões em equilíbrio. Vou transformar a minha linha de número de mols em pressão. Como é que eu faço isso? Multiplico por RT e divido por V, né? Porque pressão parcial é igual a nRT sobre V, né? Se eu multiplico por RT e divido por V, eu converto o número de mols em pressão. Esse problema está similar ao primeiro, né? Então, droga. Quais são as pressões parciais no equilíbrio? Então, vou pegar N0 menos X, RT sobre V, X, RT sobre V, X, RT sobre V. Né? Quem é esse T e quem é esse V? Opa, eu não tenho volume. Não tenho volume, não vai dar para sair por aqui. Né? Não vai dar para sair por aqui. O que nós podemos fazer? Né? Vamos tentar sair por Kx, né? Porque Kx representa as frações molares. E aqui eu tenho número de mols de cada um. Se eu somar todo mundo, eu tenho o número de mols total e consigo representar as frações molares, tá? Então, isso aqui que eu fiz não vai valer, vou ter que sair por outra forma. Não tenho o volume, tá? Então, vou ter que escrever de novo na outra página. Bom, isso, tá vendo como é que a gente não tem como seguir sempre de uma mesma forma? Quando eu não tenho volume, não dá para fazer assim, né? Pelas pressões, não dá. Então, vou ter que fazer pelas frações, né? Então, número de mols no tempo t igual a 0. A gente já viu, meu Deus, que é aquele N0
Desafio. 0 e 0. Nossa. Número de mols no equilíbrio. Uma limpezinha aqui. N0 menos X, X e X, né? Vou representar as frações no equilíbrio e não a pressão, porque eu não tenho volume. Como é que eu vou representar a fração? Né? A fração é o número de mols do componente pelo número de mols total. Né? Eu tenho número de mols total? Tenho. N0 menos X mais X vai dar NT. Né? Então, o número de mols total no equilíbrio é igual a N0 menos X mais X, que fica N0 mais X, certo? Então, as frações no equilíbrio são cada número de mols sobre o N0, sobre o N total que eu acabei de fazer. Então, vai ser N0 menos, meu Deus, X sobre N0 mais X. Aqui vai ser X sobre N0 mais X. E aqui X sobre N0 mais X. Notem que esse N0 é conhecido, né? Esse X é o que nós queremos saber. N0 não é problema para gente, é conhecido. Só que, para que eu use as frações em equilíbrio, eu preciso ter Kx. Concorda comigo? Kx é a constante de equilíbrio que representa as frações, né? Que leva em consideração as frações. Eu não tenho Kx, eu tenho Kp. Eu tenho Kp igual a 1. Eu não tenho Kx. Vou precisar encontrar uma relação entre Kp e Kx. Quem é Kp? A constante em termos de pressão parcial. Quem é Kx? A constante em termos de frações molares. Sempre existe relação entre as constantes. Tá? Então, entenderam o que está acontecendo? É um problema em fase gasosa. Nós temos a constante, nós temos a composição inicial, mas nós não temos o volume. Quando não tem volume em problema de equilíbrio em fase gasosa, não dá para sair por Kp. Tem que sair por Kx. E para sair por Kx, tem que ter um valor de Kx. Então, a gente vai fazer agora a relação entre Kp e Kx. Beleza? Entenderam qual é o problema? Alguém responde? Sim. Tá? Então, a constante que eu recebi não vai me servir. Vou ter que obter outra constante. Então, lá vou eu fazer a relação entre Kp e Kx. Então, vamos lá. Kp, de maneira genérica, né, é a pressão do produto, vamos colocar assim, sobre P0, elevada ao seu coeficiente estequiométrico, né, a pressão de equilíbrio, sobre a pressão parcial do reagente sobre P0, no equilíbrio, elevado ao seu coeficiente. Mas lembra daquela relação entre pressão parcial e fração molar, né, válida para misturas gasosas ideais? Né? A gente vai usar ela aqui agora. Então, deixa eu botar para o vermelhinho aqui. Né? Pressão parcial de um componente é fração molar dele pela pressão total. Lembra disso? É isso que eu vou colocar em cada pressão parcial. E notem que vai aparecer a bendita fração. E eu vou conseguir, sim, uma relação entre Kp e Kx. Tá? Então, vamos lá. Estou obtendo aqui de maneira genérica,
depois a gente vai aplicar no nosso problema. Então, Kp igual fração do produto vezes a pressão total. Quem é a pressão total? A gente é a própria pressão de equilíbrio, né? Sobre P0 elevado ao coeficiente estequiométrico. Essa é a fração de equilíbrio, a pressão de equilíbrio, sobre fração molar do reagente R, vezes a pressão sobre P0, valores de equilíbrio, elevados ao coeficiente estequiométrico. O que eu vou fazer agora? Eu vou separar isso aqui, tá? Vou tentar lembrar aqui na outra página como é que vai ficar. Tá, vou fazer com calma. Então, vai ficar fração do produto, pressão elevado a P, isso no equilíbrio, sobre o P0 elevado a P, tá? Não é isso que eu quero fazer, não. Eu quero separar o X do P. Tá, vou fazer com calma. Kp é igual. Então, X do produto, pressão sobre P0. Isso está elevado ao coeficiente estequiométrico. E aqui também. Agora sim. Fração do reagente, P sobre P0. Coeficiente do reagente. Agora eu pergunto para vocês, vamos ver se vocês estão ligados. Isso daqui é o quê, ó? Fração do produto sobre fração do reagente. O que é isso aqui? É a própria Kc? É Kc isso aqui? É. Não seria Kx? Né? Kx. Concordam? Sim. Essa é a Kx. Essa é a expressão da constante de equilíbrio em termos de fração molar. Kx está aqui. P sobre P0 é um termo comum, né? O que eu posso fazer aqui, ó? P menos R. Né? Passei esse P sobre P0 para cima, mudando o sinal do expoente. E aqui fica P menos R. O que é P menos R? Olha, se a reação é isso aqui, ó. P menos R é o delta dos coeficientes estequiométricos, não é? P menos R. É ou não é? Sim. Então, é o delta Ni. A gente usa esse símbolo aqui para coeficiente estequiométrico, lembra? Então, é delta Ni. A relação que eu encontrei é Kp igual a Kx, P sobre P0 elevado a delta Ni. Tá? Ou então, eu posso escrever isso aqui como somatório de Ni, né? Para poder manter a nossa anotação. Quem é o Ni do R? Menos R, entra negativo. Quem é o Ni do produto? Mais P, tá? Então, eu posso escrever como delta do coeficiente ou somatório na nossa convenção de usar negativo para reagente, positivo para produto. Ou seja, eu obtive isso aqui, era o que eu queria. Com o valor de Kp que eu recebi, com a pressão de equilíbrio, que eu sei qual é 1, eu vou obter o Kx. Então, bonitinho agora. A relação é Kp é igual a Kx, pressão de equilíbrio. Lembra que esse P era o P de equilíbrio? Né? Pressão de equilíbrio sobre P0 elevado ao somatório de Ni. Tá? Se a pressão de equilíbrio é 1, no nosso caso, cuidado, né? O problema diz que a pressão de equilíbrio é 1 atm. E esse P0 também é 1 atm.
Esse ΔNi, quanto que é? Né? Eu nem lembro qual é a reação, gente. Esse ΔNi, ó, é 1 mais 1, 2, menos 1, 1. Esse ΔNi é 1. Né? Mas independente do valor que ele fosse, como eu tenho 1 aqui, né? Esse termo todo vai para 1. Então, Kp é igual a Kx vezes 1. Kx é igual a Kp. Beleza? Tem que gravar isso aqui. Ou então vai ficar obtendo toda hora. Esse somatório nós vimos que é 1. A pressão de equilíbrio é 1, a P0 é 1. Então, isso aqui tudo é 1, de modo que Kp é igual a Kx. Tá? Então, Kp é igual a Kx. Kx é igual a 1, porque o Kp foi dado como 1 nesse problema. Tá? Então, agora, voltemos lá na nossa tabelinha. Eu já tenho, né, as frações de equilíbrio e já tenho a Kx. Com isso, eu vou achar o valor de x, que é o grau de avanço no equilíbrio, tá? E aí, qual era a pergunta mesmo, né? O rendimento. O rendimento, tá? Então, vamos lá. Kx é igual à fração do eteno, vezes a fração do hidrogênio. Essas são as frações de equilíbrio, né? Elevadas a 1 sobre a fração do etano. Esse Kx é igual a Kp, que é 1. Cada uma das frações eu tenho lá na minha tabelinha. Né? Vamos voltar para a tabela. Aqui, estão aqui, ó. Essas frações, né, o N0 é conhecido, estão todas em função desse x. Né? Então, isso daqui é uma função de x. De modo que quando eu substituir tudo, eu vou achar esse valor de x. Esse valor de x, se eu olhar na minha tabelinha, é justamente, ó, a quantidade de eteno, né, em número de mols. Né? Como é que eu calculo a conversão? Né? N0, se fosse 100%, ia fornecer N0 de etano. Né? 1 para 1, se a reação fosse irreversível. Né? Então, N0 mols produziriam N0 mols no caso de uma reação irreversível. Então, N0 é 100%. O valor X que eu obtive é X. É a incógnita que corresponde à conversão ou rendimento. Tá? Então, vamos lá. N0 corresponderia a 100% da reação. O X que eu obtive corresponde ao R, que é o rendimento. E aí eu vou achar esse valor. Tá? E, gente, era isso que eu tinha para mostrar, né? Esses foram alguns exemplos, né, de cálculos de equilíbrio. E aí, agora vocês precisam pegar a avaliação, né, para vocês poderem ver, né, qual é a dificuldade. E vamos perguntando, né, vamos nos falando aí no grupo da turma, conforme as dúvidas forem surgindo, tá? O problema de equilíbrio é isso daí, né? É problematizar, é entender a situação, é trabalhar com a constante, calcular o que vai ser calculado, para chegar na concentração nas composições de equilíbrio e, com isso, então, resolver os problemas. Tá? Na aula que vem, a gente vai abordar o deslocamento do equilíbrio, né? E vamos fazer mais algumas questões. Tá bom? Era isso. Né? Espero que tenha entendido. Gravei isso, né? E aí vamos ver se eu disponibilizo, porque aí vocês podem fazer junto comigo aí, né? Tá bom? Um beijinho. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tá bom, professora. Obrigada. Disponibiliza assim, que Tá bom, aí é bom pra gente obrigada. também ir refazendo os cálculos. Tá bom. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.
Tchau, boa noite.